Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Deus abençoe vocês. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia na presença do Senhor. Cheguei agora da igreja e a gente vai começar mais uma live. Boa tarde. Deus abençoe você. Nós vamos começar hoje mais uma live, dando continuidade à leitura do livro de Lucas, capítulo 5. Que Deus abençoe. Rada, boa tarde. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Então vamos orar para começar a live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, um dia único que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor, com exclusividade. Senhor, nos abençoa agora, no início dessa live, que ela transcorra na mais perfeita unção com a Tua palavra, que tudo que aqui for falado esteja em comunhão com o que está na Bíblia. Use, Senhor, a minha pessoa, use, Senhor, eu que sou a sua serva, para levar a Tua palavra, para falar do Teu Evangelho, para fazer essa leitura. Me orienta, me capacita, me direciona, Espírito Santo. Dá entendimento às nossas mentes, abre as nossas mentes e abre os nossos corações para receber essa mensagem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Então hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Vamos aqui comentar esses versículos. Começa falando sobre Jesus estava ao lago de Genezaré. Lucas, ele conhecia muito bem, ele era um homem culto, viajado, então ele conhecia o Mar da Galileia como o Lago de Genezaré. Entende? O Mar da Galileia, na realidade, não é um mar, é um lago. E Jesus aqui, ele manda que os discípulos voltem para pescar e ele fala para Simão, né, que leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Então Jesus está mandando que eles lancem as redes de novo. Aí continuando aqui. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e
e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. E aí a gente aprende aqui que Jesus, às vezes, muitas das vezes, na sua grande maioria, ele quer usar a gente. Ou usar a gente no nosso trabalho, ou usar a gente no nosso relacionamento, ou usar a gente no nosso ciclo de amizade. Deus, ele quer sempre usar a gente para anunciar o seu evangelho. Ele arma uma estratégia para que a gente seja usado por ele para anunciar o evangelho. O que ele está fazendo comigo, ele está me usando para que eu leve o evangelho a outras pessoas, que você pode fazer também. E aqui também me mostra que mesmo você achando que é impossível, como assim eu pregar o evangelho, eu levar o evangelho a pessoas, você pode achar, mesmo que todas as evidências digam ao contrário, digam que você não é capaz, digam que vai ter sempre alguém falando no teu ouvido, vai ter sempre alguma coisa ele tentando te desvalorizar, mas você não pode dar ouvido a essas coisas. Mesmo que as evidências digam ao contrário, obedeça ao chamado de Deus. Obedeça a palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer. E aqui, quando Jesus diz para Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, a gente não precisa ter medo, a gente tem que ir na certeza de que o Senhor é conosco. E ter um encontro com Jesus faz algumas coisas mudarem, acontecer na nossa vida. Faz alguma coisa acontecer com a gente, isso é normal. E aí, continuando, a gente, lá no versículo 12, diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se aos sacerdotes e ofereça pela purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, aqui está o que Jesus está ordenando, né? Obedeça ao sacerdote. Ele cura lá o leproso e ele ordena que não contasse, não contasse o que tinha acontecido, mas ele mandou que ele fosse e apresentasse ao sacerdote a oferta. Então, aqui, pela purificação. Então, aqui ele está mandando que a gente obedeça. Mesmo, foi o que eu falei, mesmo que as evidências digam ao contrário, precisamos obedecer a palavra, precisamos obedecer a Deus. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades.
para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E orava sempre. Jesus fazia isso. Ele precisava ter um momento a sós com Deus, a sós com o Pai. Continuando no 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, os religiosos, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-no no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse o paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então a gente aprende aqui que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, alguma coisa acontece na nossa vida, alguma coisa muda na nossa vida. Primeira coisa é o arrependimento dos pecados. Segunda coisa é o perdão dos pecados. Terceira coisa, nós encontramos o Evangelho e nós seremos chamados para uma missão. É isso que Jesus nos fala. Nós seremos chamados a pregar o Evangelho, a levar a palavra a toda criatura. Jesus, diz aqui, gente, Jesus, ele não só cura a gente. Jesus, ele quer nos curar. Jesus, ele não apenas nos encontra, ele quer nos encontrar. Jesus, ele não apenas se aproxima da gente, ele quer se aproximar. Ele não apenas perdoa a gente, ele quer nos perdoar. Não é algo mecânico da parte dele, é o coração dele que deseja isso, entende? Então nós precisamos obedecer às Escrituras, obedecer às ordens deles, ao chamado dele, ao que ele fala. E aqui é meio desconecto, né? Ele curando lá o leproso, curando as pessoas, ele pede para que não falem nada e manda que eles digam, vá lá ofertar para os fariseus, para os religiosos. Há uma discrepância aí, mas Jesus, ele cumpre a lei. Então a gente precisa obedecer. E aí, quando a gente fala em obedecer, a gente fala também em discipular. Quando ele manda que levemos a palavra, quando ele nos dá um chamado, seja ele para que for, porque eu tenho um dom, você tem outro dom, eu tenho um chamado, você tem outro chamado. Mas quando ele nos dá um chamado, por exemplo, para discipular
O discipulado, gente, é fazer tudo que a gente puder para deixar nossos amigos, as pessoas que a gente está discipulando na presença de Jesus. Falar do amor de Deus, falar dos milagres do Senhor, dar os nossos testemunhos. Isso é um discipulado. Levar as pessoas para quem a gente está falando, buscar a presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. O resto é o Espírito Santo que vai fazer. Porque quem convence as pessoas do pecado, quem convence as pessoas de qualquer coisa é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você que vai converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. A gente tem que levar a palavra. É isso que ele nos ensina. E o nosso maior problema se chama pecado. Esse é o nosso maior problema, pecado. E o nosso maior milagre, qual é o nosso maior milagre? É a salvação. Benza a Deus, glória a Deus, né? E aqui ele diz assim, olha, no versículo 22, ele diz lá assim, olha, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos fariseus, dos religiosos, porque ficaram admirados, dizendo quem era ele para fazer aquele tipo de coisa, ele disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? O que é mais fácil? Para curar, gente, ele precisa do poder de Deus. Para perdoar, ele precisou ter que morrer. Então, para curar, levanta e anda, é muito mais fácil ele curar dessa forma, porque ele tem poder para isso. Ele podia ter dito, levanta e anda, mas ele diz, a tua fé te curou. Então, é muito mais difícil perdoar, né? Ele teve que morrer lá na cruz por mim e por você. E aí, continuando no versículo 27, diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, entrando na coletoria. Ele disse, Levi era Mateus, o nome dele era Levi, e Jesus deu o nome dele de Mateus. Coletor de impostos era o que o Mateus fazia. Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto que traiu o seu povo para seguir Jesus. Porque Jesus ordena-lhe, siga-me. E ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Gente, é tremendo esse pedaço, né? Jesus, olha isso, Jesus viu Mateus, viu Levi, ordenou que Levi o seguisse, Levi o seguiu, Levi traiu o próprio povo para seguir Jesus, Levi era um publicano, ele era um cobrador de impostos, está lá no livro de Mateus. E aí, o que a gente vê aqui, gente, é que Jesus, ele veio para aqueles que reconhecem a sua miséria. Jesus veio para aqueles que reconhecem o quanto miseráveis nós somos. Somos todos doentes, somos todos pecadores. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores.
Mas existe um grupo de pessoas que acha que não está doente. Existe um grupo de pessoas que acha que não é pecador, que acha que não precisa da graça do Senhor. E aí Jesus diz que veio para aqueles, ele diz aqui, ó, ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Então existe muito no meio da gente as pessoas que se acham longe do pecado, que não precisam da graça de Deus, que não precisam, que acham que não estão doentes da alma, doentes do espírito, que não precisam de perdão, que reconhecem só a força do seu braço, não reconhecem o poder da graça do Senhor. E aí ele diz, quando ele se senta à mesa lá, porque ele se sentava à mesa com qualquer pessoa, e quando ele vai lá oferecer, quando Levi vai lá oferecer um jantar na casa dele para Jesus, um banquete, era muita gente e tinham todo tipo de pessoa, tinham prostitutas, tinham fariseus, tinham saduceus, tinham todo tipo de pessoa. Ele não fazia asepsia de pessoas, ele não escolhia as pessoas. E os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Os fariseus, os religiosos, achavam um absurdo o Senhor se sentar à mesa com pecadores. Porque geralmente a gente leva para a nossa mesa pessoas da nossa confiança, pessoas que a gente quer trazer para perto da gente. Mas, gente, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da graça do Senhor. E aí, olha o que Jesus fala aqui, ó. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como é grande isso, né? Como é maravilhoso. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Ele estava falando lá para os discípulos de João, reclamando lá que os discípulos de João frequentemente jejuavam e faziam orações. E os discípulos dos fariseus faziam o mesmo, mas os discípulos dele comem e bebem, os discípulos de Jesus. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O que ele está dizendo aqui? Ele veio para aqueles que precisam de um Salvador. E jejum é uma expressão da nossa saudade do noivo. Então ele diz aqui, eles não precisam jejuar agora, porque quando eu for, eles vão fazer o jejum.
Então, o jejum, gente, nós não jejuamos para conseguir coisas de Deus. Nós não jejuamos para que nossa saudade, nós não jejuamos para ter algum troca, para ter alguma bênção. Não, o nosso jejum, eu creio dessa forma. O jejum, para mim, eu ficar mais sensível às coisas do Senhor, eu ter mais sensibilidade para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E quando nós jejuamos, não é para conseguir essas coisas, as coisas materiais, as coisas. Não. Nós jejuamos para que a nossa saudade, para que a nossa reverência seja expressada. Quer dizer, eu tenho tanta saudade que eu não tenho fome. Eu não tenho fome, então eu estou jejuando. Eu quero ter aquele contato com Ele, aquela intimidade com Ele, eu quero ter acesso a Ele, estar sensível à voz do Espírito. Essa é a finalidade do jejum. E o vinho novo, quando ele fala do vinho novo, ter o vinho novo o vinho novo ele só pode ser derramado em odre novo. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, quando você se converte ao Evangelho, quando você crê que o Senhor é o único e suficiente Salvador na tua vida, aos poucos você vai se transformando numa nova criatura. As coisas que te agradavam já não te agradam mais. As coisas que você fazia, você já não vai ter prazer em fazer. Mas isso é o Espírito Santo que vai te incomodando a deixar as coisas desse mundo. É o Espírito Santo que vai te orientando. E você passa a ter uma nova mentalidade. Você passa a ter um novo conhecimento. E para ter o novo de Deus, nós precisamos ser o novo de Deus. Para ter o novo de Deus, nós precisamos ser o novo de Deus. Cada dia mais nos tornarmos parecidos com Ele, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, através das nossas palavras. A gente tem que ter uma nova mentalidade, ter uma nova direção e deixar que o Espírito Santo nos dirija, não a força do nosso braço. Para isso, gente, só existe um jeito. A gente precisa ser apaixonado por Jesus. A gente tem que sentir o nosso coração queimar quando a gente fala de Jesus, quando a gente lê as Escrituras, e parece que a gente está vivendo naquela época, pelo menos eu, quando estou lendo as Escrituras, eu me coloco aqui em alguns personagens. Então parece que a gente está lá, vivendo aquilo ali. E para caminhar com Jesus, a gente precisa ser apaixonado por Ele. E aí, gente, quando a gente é apaixonado pelo Senhor, quando a gente é apaixonado, a adoração, a oração, a igreja, o jejum, passa a fazer sentido. Tudo passa a fazer sentido. Porque aí a gente não está fazendo mais nada mecânico. A gente está fazendo de coração, com o nosso coração ardendo, com o nosso coração queimando. A gente está fazendo por amor. Isso é que é importante. Então a gente precisa nos encher do Espírito Santo, nos encher da presença do Senhor. E para que a gente tenha uma nova vida, tenha um novo de Deus, a gente precisa ser o novo de Deus.
Amém, irmãos? Então, hoje nós terminamos aqui o capítulo 5. Amanhã a gente começa o capítulo 6. E obrigada aí pela sua presença. Ada, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Eu peço sempre que quem for ouvir a live, quem estiver aqui online, dá um pulinho lá no YouTube, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no meu canal para que esse conteúdo se torne relevante para o YouTube. Porque o YouTube entende quando há visualizações, quando as pessoas se inscrevem, comentam, eles entendem que o conteúdo é relevante. E aí eles vão passando para outras pessoas. E é isso que a gente precisa, passar o Evangelho, a leitura da palavra, para que outras pessoas também possam ter esse acesso. Tá bom? Vocês vão me ajudar muito fazendo isso. E a palavra de Deus não volta vazia, né, gente? Então vamos lá compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais esse momento de estudo, Senhor, através da leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aberto meu entendimento, tem colocado no meu coração a vontade, Senhor, de cada vez mais estudar, cada vez mais conhecer e cada vez mais, Senhor, entender que não importa, não importa o quanto doa, o quanto sacrifício, o quão seja sacrifício, né, para mim ou para o meu irmão, te obedecermos, abrimos mão da nossa vontade para te obedecer, mas é isso que desejamos, viver em obediência, uma vida de obediência, uma vida buscando a santidade, Pai. É isso que nós queremos, é isso que eu quero, Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa agora o nosso dia, o nosso restante de domingo, que sejamos cheios do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a permanecer firme, a permanecer firme. Que o Senhor seja um bálsamo nas nossas vidas. Que o Senhor seja o refrigério das nossas vidas. Que nada e ninguém nos tire o foco. É o que eu oro, Senhor, com perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Beijo.